Está no ar o Diário da Copa, uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Laborejo. Vamos aos destaques desta edição especial, feita em colaboração com alunos da disciplina de Produção de Notícia do curso de Comunicação Social, Habilitação em Audiovisual da UFMA. Brasil será sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Só 5 das 48 federações da Copa de 2026 têm mulheres no comando. Buscas pela Copa Feminina de 2027 crescem 350% no Google após eliminação da seleção brasileira masculina. E na reportagem do dia, presidente Lula sanciona a Lei Geral da Copa do Mundo Feminina de 2027. Gols, torcida, emoção. 48 seleções disputam o maior torneio de futebol em busca de se tornar a melhor equipe do planeta. Mas futebol não é só competição nas 4 linhas. É cultura, política e transformação. Confira tudo sobre o que rola dentro e fora de campo na Copa do Mundo FIFA. No ar, Diário da Copa. Olá, eu sou o Bruno Goulart. Brasil sediará a Copa do Mundo Feminina de 2027. Relembre a trajetória da modalidade no país. Os detalhes com a repórter Ingrid Araújo. Em 2027, o Brasil vai receber a 10ª edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino, a primeira a ser sediada na América do Sul. Mas, até chegarmos a essa importante conquista, houve uma longa luta por espaço e reconhecimento do futebol feminino no país. Por conta de um decreto-lei de 1941, as mulheres foram impedidas de praticar o futebol em todo o território brasileiro. E até 1979, a modalidade era praticada de maneira clandestina e as jogadoras eram sujeitas à prisão. Enquanto isso, a seleção masculina de futebol já havia conquistado seu tricampeonato mundial 9 anos antes, na Copa do Mundo de 1970, no México. Em 1983, o futebol feminino passa a ser regulamentado, com calendário oficial de competições, autorização para utilização de estádios e o ensino da modalidade nas escolas. Em 1991, acontece a primeira edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino, e a seleção brasileira é eliminada ainda na primeira fase. Já em 1999, o Brasil conquista o 3º lugar após vencer um embate contra a Noruega. E em 2007, chega à final e conquista o vice-campeonato ao perder para a Alemanha. Nos últimos anos, a nossa seleção conquistou títulos importantes, como a Copa América Feminina, além da medalha de prata na última edição dos Jogos Olímpicos. E no próximo ano, vamos escrever mais um importante capítulo da história do futebol feminino brasileiro. Ingrid Araújo para o Diário da Copa. Diário da Copa. Só 5 das 48 federações da Copa de 2026 têm mulheres no comando. Conheça a história de uma delas com o repórter Marcos Prazeres. A presidente da Federação Norueguesa de Futebol, Lise Klaveness, constrói uma trajetória única e se consolidou como uma das vozes mais corajosas e influentes nos bastidores do esporte. Ex-jogadora da seleção norueguesa, mestra em Direito e juíza suplente da Corte de Oslo, ela é um raríssimo caso de liderança feminina, já que em apenas 5 das 48 seleções da Copa do Mundo tem mulheres no comando de suas federações. Lise conquistou respeito global ao enfrentar diretamente a cúpula da FIFA. Em seu ano de estreia, no Congresso de 2022, ela subiu ao palco em Doha, no Catar, e exigiu direitos trabalhistas para os imigrantes, além de cobrar a garantia de segurança e respeito à comunidade LGBTQIAPN+, nos estádios. Recentemente, a dirigente voltou a fomentar o esporte, ao solicitar uma investigação ao Comitê de Ética contra o presidente da FIFA, Gianni Infantino, devido ao Prêmio da Paz concedido a Donald Trump no final do ano passado. Sob a sua liderança, a Noruega também dá exemplo de solidariedade e impacto humanitário fora das 4 linhas.
Durante as eliminatórias, a federação doou toda a renda do confronto contra Israel para os Médicos Sem Fronteiras em Gaza, como reprovação aos ataques desproporcionais contra os civis na Palestina. Já a receita do sucesso técnico em campo vem do projeto, atenção para o norueguês, Landslagsskolen, a escola da seleção nacional, que interliga a base aos clubes locais sem pressionar os jovens atletas precocemente. Isso permitiu a adaptação de craques mundiais, como Martin Odegaard e Erling Haaland. O resultado prático são os frutos colhidos na Copa de 2026, onde a Noruega conquistou a classificação e despachou a Costa do Marfim e o Brasil na fase de mata-mata, e sendo eliminada por uma das seleções favoritas para ganhar o torneio, a Inglaterra. Marcos Prazeres, para o Diário da Copa. Diário da Copa. Buscas pela Copa Feminina de 2027 crescem 350% no Google após eliminação da seleção brasileira masculina. Confira com a repórter Janaíne Serra. A Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, já desperta cada vez mais o interesse dos torcedores. Segundo dados do Google Trends, as buscas pelo termo Copa do Mundo Feminina 2027 cresceram 350% nos últimos 30 dias. O maior salto ocorreu no dia 5 de julho, quando o volume de pesquisas aumentou 70% em relação ao dia anterior, logo após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo Masculina de 2026. A expectativa em torno do Mundial, que será realizada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, também reflete o crescimento da modalidade. A FIFA estima investir cerca de 800 milhões de dólares na organização da competição e espera arrecadar um valor superior a esse montante, o que pode tornar esta a primeira Copa do Mundo feminina da história a gerar lucro. O torneio será disputado em 8 cidades-sede brasileiras, aproveitando a estrutura dos estádios utilizados na Copa do Mundo de 2014. O crescimento do interesse também é reflexo do avanço do futebol feminino no mundo. Segundo a FIFA, a Copa do Mundo de 2023, disputada na Austrália e na Nova Zelândia, reuniu quase 2 milhões de torcedores nos estádios e alcançou mais de 2 bilhões de pessoas pela televisão, plataformas digitais e redes sociais. Números que reforçam a expectativa de uma edição histórica em 2027. Para especialistas do setor, o aumento do interesse do público, das marcas e da mídia reforça o potencial do evento para impulsionar o futebol feminino e deixar um legado econômico e esportivo para o país. Janaíne Serra para o Diário da Copa. Reportagem. E na reportagem do dia, presidente Lula sanciona a Lei Geral da Copa do Mundo Feminina de 2027. Confira com a repórter Maria Fernanda Leocádio. Neste mês de junho, o presidente Lula sancionou a Lei Geral da Copa do Mundo Feminina. A norma estabelece medidas para a realização do torneio, que será sediado no Brasil no ano que vem. A lei prevê que as escolas ajustem o calendário letivo para que coincida com o período do Campeonato Mundial e permite vistos temporários para credenciados ou convidados da FIFA. Além disso, os estados e municípios que vão receber os jogos podem decretar feriados e o governo federal também pode instituir feriados nacionais nos dias em que o Brasil entrar em campo. Segundo a deputada Grace Hoffmann, a lei é importante para fortalecer e ampliar a visibilidade do futebol feminino. Futebolistas mulheres são lutadoras que seguem fazendo essa desconstrução. Desafiaram, desde o início, o rótulo de seres delicados, passivos e vulneráveis e assumiram sua resiliência, inteligência, força física e autonomia. Mas trata-se de um processo, não de um evento único. 4 décadas sem mulheres no futebol deixaram um prejuízo incalculável que o Estado tem o dever de ajudar a recuperar. Mesmo liberado, o futebol feminino não foi imediatamente levado a sério.
Em menor grau, ainda existe a crença de que futebol não é para a mulher. Grande parte dos brasileiros não está acostumada a nos ver jogando futebol. Alguns até se incomodam, repudiam. Muitas jogadoras que hoje são profissionais tiveram que enfrentar a família e até sair de casa para se dedicarem ao futebol. O poder público tem hoje a obrigação de promover o futebol feminino. Se foi o Estado, em tempos de ditaduras, que proibiu o esporte por tanto tempo e gerou as dificuldades que vemos agora, nada mais justo do que promover na democracia as medidas de reparação. Os jogos serão disputados em Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Maria Fernanda Leocádio, para o Diário da Copa. Diário da Copa. As informações que você ouviu nesta edição foram originalmente reportadas pelos portais G1, Portal da Câmara dos Deputados, Mídia Ninja, GE. Globo e Valor Econômico. Por hoje é só, pessoal. Mais notícias sobre a Copa do Mundo FIFA 2026 na próxima edição ou no portal laborejo.com.br. O Diário da Copa é uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da UFMA Laborejo, em parceria com a Rádio Universidade FM e TV UFMA. Apoio: alunos da disciplina de Produção de Notícia do curso de Comunicação Audiovisual UFMA. Até amanhã! Diário da Copa. Produção: Ana Letícia Ferro e Bruno Goulart. Apresentação: Bruno Goulart. Sonoplastia: Cylon Souza.